Fala pessoal, beleza? Se você sempre quis aprender a automatizar testes de API, mas travou na hora de montar o ambiente, eu criei esse vídeo para você. Em poucos minutos a gente vai do zero até o seu primeiro teste passando. A gente vai instalar o Python, PyCharm, Playwright, configurar o projeto e rodar um get de verdade na API do server REST. Essa é uma das aulas iniciais do meu curso de automação de testes de API e eu separei ela para você sentir na prática como que funciona. Então bora começar. Vamos iniciar fazendo o download do PyCharm. Então, no material que eu deixei para vocês já tem os links aí. Vou acessar o site da JetBrains e fazer o download do PyCharm. Download concluído. Então, eu vou executar o exe que ele baixou. E aqui a instalação é normal. Vou deixar a pasta padrão. Aqui, se você quiser criar um atalho no desktop, eu vou marcar essa opção aqui para associar os arquivos .py ao PyCharm e essa opção para adicionar as variáveis ao patch. E vou seguir com a instalação padrão. A gente vai utilizar o PyCharm porque é uma das ferramentas mais utilizadas no desenvolvimento em Python. Ela traz alguns recursos interessantes, como autocomplete, debugging, tem interação direta com Git e é bem fácil a execução de testes por ela. Instalação concluída, eu vou finalizar aqui. Nosso próximo passo vai ser instalar o Python. Então, vou acessar aqui o site do Python, já em Downloads, e vou fazer o download da última versão disponível. Download feito, vou abrir aqui a pasta e vou executar como administrador. Vou marcar a opção para adicionar o Python ao patch e vou fazer uma instalação normal. Então, a primeira opção. Se tudo der certo, eu vou ter essa mensagem aqui de instalação com sucesso. Então, vou fechar aqui. Agora, para garantir que o Python foi instalado com sucesso e que ele foi adicionado às variáveis de ambiente do Windows, eu vou abrir o CMD e vou digitar Python-version. Então, ele tem que trazer a versão do Python que eu acabei de instalar. Agora, com o Python e o PyCharm instalados, a gente vai criar o nosso ambiente virtual, que é onde vão ficar todas as bibliotecas necessárias para que nosso projeto funcione. Então, eu vou abrir o PyCharm. Aceitar os termos de uso. Aqui ele vai pedir se eu quero importar algumas configurações. Eu vou seguir adiante, sem importar, e a gente vai criar um novo projeto. Eu vou criar esse meu projeto no disco local C da minha máquina, em cursos. Mas você pode selecionar a pasta que você quiser na sua máquina. Vou chamar esse curso de curso API Playwright. Então, aqui eu vou criar uma nova pasta com o nome do nosso projeto e vou selecionar essa pasta. Aqui, a IDE ela já vai pedir se a gente quer criar uma virtual env ou usar alguma que já existe. Eu vou manter a primeira opção aqui, Project venv, e aqui ele já vai buscar automaticamente da instalação do Python que você fez. Então, vou dar um Create. E aqui, agora a gente já tem a pasta do nosso projeto. O PyCharm ele já cria automaticamente um ambiente virtual para o nosso projeto, caso você tenha feito os mesmos passos que eu fiz até aqui. Então, se a gente abrir o terminal da nossa IDE, a gente vai ver que no início vai ter o ambiente virtual que ela mesma criou, que é aqui .venv. Então, qualquer instalação que a gente fizer de bibliotecas aqui, a gente vai estar fazendo no nosso ambiente virtual e não na instalação padrão do Python. Agora, então, com tudo isso configurado, a gente vai fazer a instalação do Playwright e do PyTest. Então, eu deixei os comandos prontos aqui.
pip install playwright e PyTest. São duas bibliotecas, né? Então, só vou colar aqui e fazer a instalação. Bibliotecas instaladas. E agora, uma boa prática nos novos projetos é criar um arquivo chamado requirements.txt. Esse arquivo é importante porque ele vai registrar todas as dependências do nosso projeto. Então, para criar esse arquivo, eu posso utilizar o comando pip freeze requirements.txt, que aí o Python vai verificar todas as bibliotecas e dependências que a gente tem na nossa virtual env e vai passar para o arquivo requirements.txt. Então, eu já deixei o comando pronto aqui também. Vou colar aqui, pip freeze e o nome do arquivo que você quer. E com isso a gente vai ter o nosso arquivo com todas as dependências do nosso projeto. Então, aqui tem o Playwright e o PyTest. E algumas bibliotecas que o Playwright e o PyTest têm dependências. Com esse arquivo, caso alguém queira clonar o nosso projeto para sua máquina, ele pode fazer de maneira bem fácil. Ele pode apenas criar o seu projeto, criar a sua virtual env para instalar todas as dependências. Ele pode rodar o comando pip install -r e aí o nome do nosso arquivo de dependências. Então, vou mostrar um exemplo aqui. Poderia rodar o comando pip install -r, o nome do nosso arquivo de dependências, que aí ele vai ler linha a linha do nosso arquivo e verificar as bibliotecas para fazer a instalação. Aqui no meu caso já estavam todas instaladas, né? Outra boa prática, como a gente vai trabalhar com o PyTest, é criar o arquivo pytest.ini. Nesse arquivo, a gente define algumas configurações padrões para o PyTest. Assim, a gente não precisa repetir parâmetros toda vez que a gente quer rodar algum teste. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui, pytest.ini. E aí, eu já deixei pronto na nossa documentação o que colocar nele. Então, a gente tem a marcação aqui, que é o arquivo do PyTest, né? A gente vai passar o parâmetro "-v", que é do modo verboso. Então, sempre que a gente rodar um teste, ele vai sair mais detalhado na saída do console. O "-s", que é para mostrar os prints no terminal. Então, se a gente colocar algum print dentro do nosso teste, ele vai sair no terminal também, o que facilita até o debug, alguma coisa do tipo. E a gente está passando o caminho dos nossos testes, então com o parâmetro testPatches, que vai ser testes. Com isso, a gente já tem o nosso ambiente pronto e já pode criar nosso primeiro teste. Por enquanto, a gente não vai fazer um teste na API, é apenas criar um arquivo de teste para verificar se está tudo funcionando conforme esperado. Então, eu vou criar um arquivo com o prefixo teste para que o PyTest reconheça esse arquivo como um arquivo de teste. E aqui eu vou criar uma função de teste. Então, teste exemplo também. E aí aqui eu vou apenas retornar true, para dizer que esse teste passou. Então, eu vou dar um return true. Então, agora a gente já tem o nosso primeiro teste. Só um exemplo para a gente ver se está tudo funcionando, né? Eu vou rodar o comando pytest no terminal. Aqui, então, o nosso teste passou, está tudo funcionando conforme esperado. Nessa aula, a gente vai criar o nosso primeiro teste de API com o Playwright. Essa aula aqui, ela tem o intuito de ser bem rápida, para a gente ver os principais conceitos e recursos disponíveis aqui do Playwright, antes da gente realmente mergulhar na automação de testes de API com ele. Então, primeiro passo, qual que vai ser a estrutura do nosso projeto por enquanto? O que a gente já tem é o nosso ambiente virtual, o arquivo pytest, requirements.txt, e a gente vai criar uma nova pasta chamada testes. Nessa pasta, a gente vai deixar todos os nossos testes. Então, no nosso projeto, esse arquivo de exemplo aqui, eu vou excluir e eu vou criar uma nova pasta, então, chamada testes. Aqui dentro que vão ficar todos os nossos testes. Para o nosso primeiro teste, eu vou definir esse nome aqui, teste primeiro get, vai ser um teste bem simples, como eu falei. E agora a gente vai começar aqui, então. O primeiro passo é importar o Playwright. Então, a gente vai usar o comando from playwright.syncAPI. A gente vai importar o sync Playwright. E agora a gente vai criar a função
para o nosso teste. Então, def sempre precisa inicializar com teste, né? Então, teste. E a gente vai fazer o nosso primeiro teste listando todos os usuários da API lá do Server REST. Então, eu vou chamar de listar usuários. Agora, então, a gente vai iniciar o playwright. Então, eu vou iniciar um contexto aqui, which sync.playwright. E aqui eu vou dar um alias para o playwright, então as p. Agora, a partir de p, eu tenho disponível tudo que é do playwright. Então, eu posso criar um contexto aqui, eu vou chamar de request context. E aí eu vou chamar p, que é o playwright, né? E vou criar um novo contexto. Então, request.newContext. Agora, em cima desse contexto, a gente já pode utilizar os métodos, como o get, o post e os outros que a gente já viu na primeira aula. Então, aqui eu vou definir response vai ser igual ao nosso contexto, então request context, ponto get, porque eu quero listar todos os usuários lá da nossa API. E aqui eu vou colocar qual que é o endpoint que eu quero fazer o get. Então, eu vou lá na API do Server REST, e eu quero listar todos os usuários. Então, vai ser Server REST barra usuários, que é o endpoint aqui. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Então, serverREST.dev barra usuários. Isso aqui vai me retornar todos os usuários que estão lá na API. E aí, como a gente está fazendo um teste, eu quero validar se essa resposta deu certo. Então, como eu estou fazendo um get, o esperado é o que eu tenho o retorno 200, que é tudo certo. Como que eu vou validar isso? Eu vou criar um assert aqui. Então, assert response status igual 200. A ideia é que até já sugere para a gente. Da forma que está, a gente já pode executar o teste para ver se vai dar tudo certo. Como eu disse, o PyCharm ele tem algumas facilidades, como, por exemplo, executar os testes aqui pela IDE. Então, eu vou clicar aqui em Run. E aí, deu tudo certo. A gente fez o get para esse endpoint e retornou 200. Digamos aqui que eu estou esperando 300. Se eu executar o teste, ele vai quebrar e vai falar, estava esperando 300 e recebi o 200. Então, vamos voltar aqui para 200. E a gente pode fazer mais algumas validações, como, por exemplo, no corpo que esse endpoint retorna. Então, eu vou definir uma variável aqui como data, que vai ser igual à resposta, então, o response aqui, né? Ponto JSON, que vai ser o retorno que esse endpoint deu para a gente. E agora a gente pode fazer uma verificação do que vai estar dentro desse retorno. Se a gente ver aqui na documentação do Server REST, o retorno esperado é o seguinte: ele vai me retornar um dicionário com a quantidade de usuários e os usuários, então em forma de lista, cada usuário com seu devido dicionário. Então eu posso verificar se usuários está no retorno que eu recebi. Então eu posso fazer a seguinte verificação: eu vou criar um assert novamente, usuários está em data, que é a nossa resposta. Se a gente rodar aqui novamente, o nosso teste passa, porque usuários realmente ele está no conteúdo da resposta. Se eu adicionasse um S aqui, por exemplo, já daria erro, porque usuários com 2S não está no conteúdo da nossa resposta. Para a gente ver aqui o retorno que a gente obteve, eu posso dar um print, por exemplo, em data. Só vou ajustar aqui, né, para o nosso teste passar. Então, o retorno que a gente teve é realmente o que estava esperado lá, conforme a documentação do Server REST. A quantidade de usuários e uma lista de usuários. Então, perfeito. Esse foi o nosso primeiro teste. Aqui a gente já conseguiu ver, então, como que funciona o contexto. A gente utilizou um método, que foi o get, fez alguns acertos aqui, e assim a gente já tem o nosso primeiro teste passando. Legal, né? Bem rápido e prático.
Então, se você curtiu e quer conhecer um pouco mais dos nossos cursos, a gente tem o curso de testes de API com Playwright Python e também de testes web com Playwright Python e PyTest. Os dois vão estar na descrição do vídeo.